A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 13. João 16, 13, lemos assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha só que verso e que promessa. Jesus fala do Espírito da verdade. Aqui ele está falando do Consolador. E ele não é só o Espírito da verdade, como ele também nos guia em toda a verdade, porque não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito da verdade. Quero falar no dia de hoje de 20 características do Espírito Santo. Pastor, só tem 20, não tem mais. Mas nós vamos ficar com 20 por causa do nosso tempo limitado aqui. Então vamos falar do Espírito da verdade. Essa é a primeira característica do Espírito Santo. O Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Gálatas 5:5, lemos: Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança e a justiça. Ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito da fé, é ele que nos impulsiona a fé. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. O Espírito da verdade, o Espírito da fé. Hebreus capítulo 10, verso 29, nos fala que também é o Espírito da graça. Diz assim: de quanto maior castigo cuidais, vós será julgado. Merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. O Espírito da verdade, o Espírito da fé, o Espírito da graça. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 2, lemos que ele é o Espírito da vida. Olha só, Romanos 8, 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida, Espírito da verdade, Espírito da fé, Espírito da graça, Espírito da vida. Ainda em Romanos 8:15, lemos assim: porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, no qual clamamos, Abba, Pai. Espírito de adoção. Já vimos 5 características, vamos ver mais 15. Espírito da verdade, Espírito da fé, Espírito da graça, Espírito de vida, Espírito de adoção. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 21, lemos que ele é o Espírito de mansidão. Olha só, 1 Coríntios 4, versículo de número 21, está escrito assim: que quereis ir ter convosco com vara, com amor e espírito de mansidão. Romanos capítulo 1, versículo de número 4, nos fala que ele é espírito de santificação, e declarado Filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Espírito de santificação. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 17, lemos o seguinte, que ele é espírito de
sabedoria e revelação, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Portanto, espírito de sabedoria e de revelação. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Deus não nos deu um espírito de temor. Diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, em 2 Timóteo 1,7, encontramos que ele é espírito de fortaleza, que ele é espírito de amor e que ele é espírito de moderação. Vamos para 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 11. 1 Pedro 1,11, lemos o seguinte, em primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 11, está escrito, indagando que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo também é o Espírito de Cristo, que estava neles, indicado anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Mas outro texto maravilhoso é o do profeta Isaías, capítulo de número 11, verso 2, onde Isaías dá 7 características do Espírito de Deus. Vamos lá, Isaías, capítulo 11, versículo de número 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, portanto, é o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, já falamos do Espírito de sabedoria, e de inteligência, então é o Espírito do Senhor, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, que nos aconselha, por isso ele é chamado de Consolador e Conselheiro, e de fortaleza, já falamos do espírito de fortaleza em 2 Timóteo 1,7, espírito de conhecimento, é ele que nos leva ao conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, e espírito de temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Apocalipse, capítulo 19, o último livro da Bíblia, Apocalipse 19, versículo de número 10, diz, e eu me lancei aos pés para adorar, mas ele disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é o espírito de profecia. Já vimos 19 qualidades de espírito, da verdade, da fé, da graça, da vida, da adoção, da mansidão, da santificação, de sabedoria, de revelação, de fortaleza, de amor, de moderação, espírito de Cristo, do Senhor, de inteligência, conselho, conhecimento, temor do Senhor, espírito de profecia. E para terminar, é o espírito da glória de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo 14, lemos o seguinte, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, o Espírito da glória de Deus. 20 características do Espírito de Deus. Primeiro, o Espírito da verdade. Segundo, o Espírito da fé. Terceiro, o Espírito da graça. Quarto, o Espírito de vida. Quinto, o Espírito de adoção. Sexto, o Espírito de mansidão. Sétimo, o Espírito de santificação. Oitavo, o Espírito de sabedoria. Nono, o Espírito de revelação. Décimo, o Espírito de fortaleza. 11º, o Espírito de amor. 12º, o Espírito de moderação. 13º, o Espírito de Cristo. 14º, o Espírito do Senhor. 15º, Espírito de inteligência. 16º, Espírito de conselho. 17º, Espírito de conhecimento. 18º, Espírito de temor do Senhor. 19º, Espírito de profecia. E 20º, o Espírito da glória de Deus. Glória a Deus, maravilha as características do Espírito de Deus. E são mais, mas deixemos essas 20 para você. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva ao entrar no canal,
clique no playlist, ali você vai encontrar 235 pastas com mais de 6.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.